praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Praia praticamente deserta, agora são 3h08 da madrugada e, puxa vida, né? O que eu estou fazendo em plena madrugada em vez de estar dormindo, né? Eu também estou me perguntando isso, na verdade. Mas sabe aqueles momentos na vida onde você sente que precisa fazer alguma coisa e que já não é mais uma questão de escolha, no final das contas você precisa fazer, tem que fazer. E, bom, aqui estou eu, né? Eu senti que, sabe, acordei de madrugada, não consegui mais dormir e eu senti que não conseguiria ter orgulho de mim mesmo, não conseguiria estar bem comigo mesmo se eu não saísse neste horário para gravar este vídeo. E o que eu vou fazer agora, o que eu estou fazendo, ou é, sei lá, um gesto de muita coragem, ou é um gesto de muita loucura. Talvez seja as duas coisas no final das contas e de repente nem importa muito, né, fazer essa classificação agora. Já estou na praia, já estou com o celular na mão, então vamos lá, né? Porque é o seguinte, o que eu quero compartilhar, na verdade, é uma história, né, que começou há um ano atrás, 13 meses atrás, e que me trouxe aqui, né? E essa história de um ano tem sido uma verdadeira jornada de descoberta e autodescoberta e tanta coisa que eu não posso mais reter para mim, não faz mais sentido guardar para mim. Sabe, do ponto de vista de estratégia, né, de comunicação, não sei o que, não sei, né? Normalmente diriam, Laudemir, não é assim que se faz, né? Não pega um celular e sai gravando um vídeo no meio da madrugada e manda para os teus conhecidos, para os teus amigos, para os teus relacionamentos, enfim, né? Mas é o que eu vou fazer para contar essa história, que é uma história tão maluca que às vezes eu mesmo tenho dificuldade em acreditar, né? Talvez você tenha dificuldade em acreditar também, mas enfim. Começa assim, no dia 6 de maio do ano passado, portanto, um ano e um mês, né, atrás, eu vou usar a expressão no fundo do poço, embora eu não goste de usar expressões assim fortemente negativas, né, mas porque eu acho que descreve, né, a maneira como eu estava física, emocional, psicologicamente, né? Eu estava obeso, com diagnóstico de depressão, de ansiedade, né? Tomando medicamento, né, psiquiátrico e tudo mais. Realmente adoentado, né, com todo tipo de situação. Cada mês eu ia num médico diferente, enfim. E naquele momento eu, sabe, por uma inspiração, né, que eu chamo uma inspiração divina, assim, uma luz que veio e disse, puxa, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso, sabe, me agarrar em alguma coisa, adotar uma rotina, uma disciplina, alguma coisa que me talvez um gancho, né, para me tirar desse lugar onde eu estou, né. E naquele momento eu, sabe aqueles momentos da vida que você sabe exatamente, né, você lembra onde você estava, né, o que você estava fazendo, com quem você estava naquele momento, são momentos muito importantes da vida, né. Por algum motivo esse é um momento assim, e eu decidi algumas pequenas coisas, né. Uma delas era adotar uma alimentação vegetariana, porque fazia tempo já que eu flertava, né, com essa disciplina alimentar e tal, eu achava que seria bom para mim, podia fazer bem para mim. E
o NoFap, né? Talvez você já conheça, já tenha ouvido falar no NoFap, né? Mas é basicamente, né, abster-se de pornografia e masturbação, né? Com a intenção do cultivo da energia sexual, transmutação da energia sexual, né? E tudo mais. Foram essas as resoluções que eu adotei, né? E ali começava uma jornada que me levou para lugares inimagináveis, que foi o seguinte, né? Eu vou ter que ser o mais claro possível, né? Não posso ficar aqui fazendo mistério, mas por outro lado não posso também usar linguagem, né, desnecessariamente deselegante ou explícita, né? Não precisa. Mas assim, eu iniciei essa prática de NoFap, eu já tinha conhecido, né, através de rede social, né? Naquele momento, estou falando 10 anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, houve uma moda na internet do NoFap, seus benefícios, né, os superpoderes, né, de se abster da pornografia e da masturbação, né, cultivar a sua energia sexual, praticar a retenção seminal, né, e só que lá em 2015, quando eu tive o primeiro contato a respeito disso, né, eu até, né, alguns dias ali tentei, pratiquei, mas eu não vi muito sentido naquilo, sabe, não vi muito objetivo, sabe, onde que aquilo levava no final das contas, né, não ver pornografia por não ver, não se masturbar por não se masturbar, né? Não aderir, né? Mas enfim, em 6 de maio do ano passado a situação era diferente. E umas 3 semanas depois, eu estava com a energia sexual acumulada, né? Sem saber o que fazer com aquilo, né? Não estava mais adotando a masturbação. Aqui é um pier, né? Estou vendo um pescador lá na pontinha cuidando das suas redes. Então não estava, né? Tinha me desligado completamente da pornografia. Isso é uma coisa muito legal porque continuou, né? Eu desconectei da pornografia lá no dia 6 de maio do ano passado e, sabe, para mim é algo que parece que deixou de existir. Só que a energia sexual acumulada começou a se tornar incômoda, né? Gerar irritabilidade, flutuações muito grandes de humor, né? Dificuldade em adormecer, dificuldade em me manter, né, no sono, um sono de qualidade, enfim, muita agitação, enfim, né, excesso de energia mesmo no corpo, né? E ali eu comecei uma jornada que foi o seguinte, né? Tá, masturbação tá fora de questão, mas e se eu explorar outras formas de prazer, né, não genital no meu corpo, né? E comecei ali algumas práticas, né, de autoestimulação não genital, né? E ali começou a se abrir um livro, né, que eu digo que é o livro do meu próprio corpo. E aí aqui já começa o que eu quero compartilhar, né? Todos nós homens temos um livro escondido no próprio corpo, né? E não é um livro, é uma verdadeira biblioteca no corpo. Mas nós não sabemos disso. E não sabemos ler esses livros, né? Mas ali, por acaso, né, com essa curiosidade de dar uma canalização, uma vazão para essa energia sexual, eu comecei a adotar práticas de autoestimulação
erótica não genital, né? Isto é, né, nas imediações lá, né, não tocava. Isso me mostrou que o corpo tem a possibilidade de prazer, né, sexual e erótico praticamente em qualquer parte do corpo, né? É quase assim, onde você focar, existe prazer, né? Claro que isso requer treino, requer observação. Nós estamos condicionados, né, a pensar no corpo só como, né, só o genital, né? Mas não é nada disso. E ali, né, alguns dias depois, algumas semanas depois, eu me coloquei, vou trocar de braço porque cansou, né? Me coloquei assim, puxa, e se, né, vê que ideia maluca, e se eu conseguir alcançar um prazer genital, porém sem estimulação genital, né? Será que isso é masturbação? Né? Até hoje eu não tenho essa resposta, né? O que é masturbação? O que não é masturbação? Né? A masturbação propriamente dita a gente conhece, né? A gente aprende ali logo na puberdade, né? Mas e essas coisas diferentes assim, né? Conta como masturbação ou não? Não sei, resolvi explorar, né, esses caminhos aí. E outro livro se abriu, de que é possível ter prazer genital usando apenas estimulação não genital. Ok, descoberta maravilhosa, né? Algumas semanas depois, isso sempre, a masturbação, né, com fins de gozar, né, a masturbação ejaculatória, aquela masturbação mecânica, realmente eu abandonei, né, e comecei a explorar outros caminhos aí. Bom, poucas semanas depois, eu me fiz a seguinte pergunta, né, e se eu começar a praticar a estimulação genital, porém sem ejaculação, né? É masturbação ou não? Não sei. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não, né? Mas o objetivo foi esse. Deixa eu ver se é possível alcançar, que nível de prazer é possível alcançar sem ejacular, né? E aí veio, né, o que a gente encontra na internet, nas redes sociais a respeito disso é assim, é o tal do edging, né? Que é assim, você pratica a estimulação erótica, né? A estimulação genital, até chegar muito perto do orgasmo e interrompe, né? Então, de 0 a 10, onde 10 é o orgasmo ejaculatório, você vai até 8, né? Os mais corajosos vão até 9, né? Mas, inevitavelmente, você acaba perdendo, né, a medida, né, carregando a mão, como se diz, né, literalmente falando, e acaba, né, tendo um orgasmo ejaculatório e a brincadeira termina. Mas daí eu descobri, veja, é outra descoberta, né, que era possível e é possível você praticar essa autoestimulação e não evitar o point of no return, como se chama em inglês, né? Que é o ponto sem volta, ponto sem retorno, que é o ponto onde a ejaculação teoricamente é inevitável. E eu descobri, não. E se eu for além, né? E se eu, em vez de evitar o ponto sem retorno, e se eu mergulhar no ponto sem retorno, o que acontece? E daí eu descobri que isso é possível. Que é possível mergulhar no clímax orgástico. E aí o que acontece é o seguinte: o orgasmo masculino, ele, né, na literatura, dura em torno de 6 segundos, né? Talvez os mais afortunados 10 segundos, não sei. Mas quando você é capaz de adentrar, de mergulhar no clímax orgástico sem ejacular, né, de mergulhar nesse ponto sem retorno, esses 6 segundos
podem se transformar em 6 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia. Claro que isso eu fui descobrindo, né, ao longo dos meses. Mas isso é uma grande loucura. E os homens não sabem. As pessoas, né, as poucas pessoas com quem eu conversei a respeito disso não sabem. Mas aí vem uma outra coisa, né, que é o seguinte, eu acho que é o mais importante. O que acontece do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual quando o homem adentra um estado orgástico e fica nesse estado orgástico durante tanto tempo? Alguma coisa acontece na mente, alguma coisa acontece no corpo, alguma coisa acontece no espírito. O que acontece? E é isso que eu passei a descobrir e a explorar nos meses seguintes. Não é o prazer pelo prazer. É claro que ter um orgasmo praticamente infinito, meu Deus, né? É maravilhoso, é arrebatador, não tem nem como descrever. Mas é uma questão de técnica, né? De prática, de treino, enfim, isso se domina. Mas é questão quem você é quando você chega nesse ponto. Quem você se torna como homem, como ser humano, quando você é capaz de chegar nesse ponto. Aí é outro portal, é outro livro, é outra biblioteca dentro de nós mesmos, dentro do nosso próprio corpo. E nasceu ali o desejo de compartilhar isso com outros homens, né? Eu fui buscar uma formação em sexologia, porque eu achava e acredito, né, que é importante, é necessário, né, ter essa validação acadêmica, embora eu descobri que nada no curso nem remotamente tratava de nada parecido do que eu estou falando aqui. Esse é um campo aparentemente desconhecido, né, para 99,9% dos homens. Eu imagino que principalmente no Ocidente, né, no Oriente a gente, né, tem ali Tantra, né, o taoísmo e outras coisas assim. Mas isso é para dizer o seguinte: o que eu descobri é que nesse orgasmo múltiplo, né, ou contínuo, tem mais coisa, né? Vou compartilhar aqui já que eu estou falando disso. Já que eu estou aqui gravando esse vídeo há, 18 minutos, né? Vou já me encaminhando para o final. Eu descobri que o orgasmo múltiplo, né, ou o orgasmo contínuo, não ejaculatório, existe também o orgasmo dentro do orgasmo, que é assim, onde você atingiu um nível de clímax orgástico, sustentou esse clímax orgástico durante alguns minutos, né? Mais tempo, menos tempo, e daí dentro desse orgasmo você tem outro orgasmo. É o orgasmo dentro do orgasmo, é um outro portal orgástico, né? E que, bom, aí você vai ter que me acreditar, né? Dentro desse segundo portal orgástico, se você se mantém nele por algum tempo, você atinge um terceiro portal orgástico. É o orgasmo dentro do orgasmo dentro do orgasmo, como se fosse o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Isso existe, né? Eu não fazia a mínima ideia, eu tive que buscar esse conhecimento depois, porque eram coisas que aconteciam no meu corpo, aconteciam comigo, e eu dizia, meu Deus, isso talvez nem nome tenha, né? O que é isso que está acontecendo comigo? Bom, mas eu acho o seguinte, eu até me perco aqui, né? Mas é assim, quem nós somos como homens quando estamos naquele lugar de prazer,
de solitude, de autoescuta, de presença absoluta, de honrar o nosso corpo, honrar o nosso prazer, nos livrarmos de condicionamentos, né? De que a sexualidade masculina está restrita à culpa, ao pecado, ao vício, de que o homem, existem certas formas de prazer que são, né, admissíveis para o homem, outras formas de prazer ou de estimulação não são admissíveis, né? O homem não brinca com o próprio corpo, né? O homem no máximo pratica estimulação genital, mas não se conhece. Nós somos analfabetos do próprio corpo. É uma grande tristeza esse analfabetismo que nós homens temos do nosso corpo. E isso, veja que tudo que eu estou falando aqui independe da questão da idade, da questão de orientação sexual, se você é casado ou não, se você está em um relacionamento estável ou não. Porque daí você começa a descobrir o seguinte: nós homens estamos condicionados a mendigar prazer em corpo alheio, quando nós temos dentro de nós todas as possibilidades, as infinitas possibilidades de prazer. E que não significa que nós vamos nos limitar a nós mesmos, né? Vamos nos limitar ao nosso próprio corpo e não vamos mais querer parceiros e parceiras, não é isso. É que nós vamos buscar parceiros e parceiras, se nós assim quisermos, a partir da nossa abundância, sabe? Para compartilhar aquilo que nós temos e não para buscar aquilo que nós não temos, porque nós acreditamos que não temos. Não, nós temos muito, nós somos abundantes de prazer, de autoestima, de autoconfiança, né? De descobrirmos quem nós somos, de nós descobrirmos esses superpoderes dentro de nós. Essa é a história que eu queria compartilhar e dizer para você o seguinte: eu vou lançar, não sei, né, daqui a poucos dias ou poucas semanas, poucos dias provavelmente, algo, né? Vai ser um curso ou uma mentoria, não sei, porque eu preciso compartilhar isso com os homens, né? É muita coisa para ficar só comigo. Então eu vou, né, dentro dos próximos dias aí, criar esse... Já está criado, na verdade, né? Mas está criado dentro do meu computador e dentro da minha cabeça, né? Este aqui é o primeiro gesto, né, de levar isso com todas as letras para alguém, tá? E é para você que eu estou mandando esse vídeo, porque eu quero criar uma comunidade de homens que são homens multiorgásticos, né? Homens conectados com o seu corpo, com o seu prazer, com a sua história, né? Com mais senso de identidade, de quem eles são e do que eles são capazes, né? E de que sejam capazes de compartilhar a sua abundância, né? E não a sua carência. Então, talvez seja a primeira comunidade de homens multiorgásticos, né, do Brasil, não sei se isso existe, ou do mundo, não sei, né, mas eu acho que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos nos resgatar, nós precisamos sair do condicionamento da pornografia, do condicionamento da masturbação mecânica, né, a masturbação ali como válvula de escape para frustração, né? Estou frustrado, me masturbo. Estou cansado, me masturbo, né? Estou com medo, me masturbo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Nós merecemos mais do que isso, né? E para quem está em um relacionamento, né? Meu Deus, eu percebi assim, o meu relacionamento afetivo e sexual mudou completamente a partir do momento que eu tirei a pornografia da equação. Eu tirei a masturbação mecânica, né, da equação e passei a me conectar com o meu corpo e a compartilhar essa abundância de prazer e de felicidade, de prazer
que não é um prazer sexual, é o prazer de existir, sabe? É o prazer de estar aqui, né? Compartilhando com você esse vídeo que já ficou longo demais, mas agora paciência, né? E é isso. Compartilhei essa história. Quero ouvir de você. Me conta, né, se isso ressoou em você, se você conhece isso, se você pratica isso, e se você, né, deseja fazer parte aí dessa primeira turma que vai se chamar, não sei ainda, talvez um título em inglês, Multi-Orgasmic Man, talvez em português, o Homem Multi-Orgástico, o Homem Super-Orgástico, não faço ideia, né? Mas me conta. Eu acho que é isso. O vídeo está gravado. E sabe que eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. É muito bom. Estou muito feliz. Posso voltar para casa e dormir. Grande abraço. Felicidades para você. Nos vemos do lado de lá dessa jornada. Vamos nos permitir. Grande abraço. Um ótimo dia.